Quando Jesus chegava, ele dizia: Shalom, paz. Onde Jesus chega tem paz. Quem está com pressa, sai agora para não atrapalhar. Ou então fique até o final. Às vezes você perde a bênção por os últimos 5 minutos do culto. Amém? Estava falando em oferta ali, o pastor um dia falou assim: hoje eu vou tirar uma oferta diferente. Quem tem, põe, e quem não tem, tira. E eles foram tirando, pondo assim, todo mundo pondo. Até que chegou lá atrás um rapaz e falou: eu não tenho. Falou: então você não tem, você tira. Aí ele enfiou a mão na sacolinha de oferta e tirou, né? Quando tirou, o pastor falou: agora você tem, põe. Não tem escapatória. Eu fui numa convenção da Assembleia de Deus e antes de entrar no templo eu fui procurar alguma oferta. Misericórdia. Eu estava com R$1, hoje nem existe mais. R$1. Falei: meu Deus, nem flanelinha não aceita mais R$1. Mas é o que eu tenho, é a oferta da viúva pobre, né? E quando eu cheguei e me assentei ali, era uma convenção sobre África, ofertas para a África. Eu disse: R$1 para a África, né? E Deus falou: consulte que você tem mais. Falei: não, senhor, já escarafunchei a minha carteira aqui, olhei e tal, e não tem nada. Eu disse: olha melhor. Eu me lembrei que eu tinha que fazer um pagamento durante o dia, e eu esqueci de fazer o pagamento. E tinha um cheque lá no fundo da minha carteira. Falei: Deus, é muito pouco, mas também aquele chequinho ali é meio grandinho demais. Era um cheque de R$150. E Deus falou: dá com alegria. E eu dei com alegria. E Deus falou: espera, tem mais ainda. Aí veio um outro pastor e fez uma campanha de bicicleta para os pastores lá daquele cantão da África onde ele estava. E aquela bicicleta custa R$500 cada uma bicicleta naquele tempo que eu dei a oferta. Porque não precisavam uma bicicleta muito reforçada. E Deus falou: quantas você vai dar? Falei: precisava pôr no plural. Quantas? Eu não vou falar para você quantas bicicletas eu dei. Mas Deus falou: ainda tem mais. Falei: tá bom, vou tirar o paletó também. Ver o que eu vou dar, porque não tem mais nada para dar aqui. Aí veio o outro lá e disse: eu estou fazendo uma campanha para relógio para os pastores de lá da nossa região. Eu disse: graças a Deus que esse relógio meu foram meus filhos que me deram, e tem uma dedicatória no fundo do relógio. Deus falou: já li tudo que está escrito ali, dá o relógio também. Dei o relógio. Saí feliz e abençoado. No outro dia eu visitei um pastor, e o pastor falou: você não tem relógio? Eu falei: já, Deus. Ele falou: atrás daquela parede ali tem uma caixa e tem relógio de todas as qualidades, escolha o melhor para você. Veio o relógio, vieram as bicicletas e tudo que eu fiz. Paguei o cheque de 150. Deus é um Deus de milagres. E preste atenção uma coisa. Hoje, tire o sonho da sua gaveta, porque Ele vai operar hoje. Não porque eu estou aqui, mas porque Ele está aqui. Na enfermidade, eu estou em casa, em Maringá. Jader está na casa do avô, em Arapongas. O médico me liga e diz: eu estou com o seu filho na sala de operação e eu preciso da sua autorização para operar o estômago, porque ele está com um derrame.
de sangue no estômago e precisa ser operado agora com urgência. Eu falei, 1 minuto só. Tirei o telefone e falei, Deus, e daí? E Deus falou comigo, não corra, recorra. E eu falei para o médico, não opere não, espere eu chegar aí. Dali dá mais de 1 hora até chegar lá em Arapongas, porque era para a estrada antiga. O meu outro filho diz, pai, se ele falecer, a culpa é sua. Eu disse, deixa por conta de Deus, eu estou recorrendo. E 1 hora e pouco depois, nós estávamos no hospital, e Jader estava no quarto dormindo, e até hoje não foi operado. Esse é o Deus que faz maravilhas. Deus faz maravilha nas finanças. Pregando no estado de São Paulo, depois do culto de domingo, um homem falou comigo, pastor, dá para você orar na minha loja? Eu tenho a melhor loja da cidade de vender peças de carro. E eu não estou vendendo nada. De um lado e de outro da minha loja, tem as 2 lojas e eles vendem bastante. Eu faço promoção e não vendo nada. Você pode ir lá amanhã orar? Eu disse, não posso. Eu preciso sair de madrugada para Maringá. Deus falou comigo, pode. Eu disse, posso. E de manhã eu estava lá, bem rápido, vou contar. E quando eu entrei assim, a loja com 4 portas de aço, grande loja, lotado de mercadoria. E quando eu comecei a andar naquela loja, Deus falou, debaixo de um piso desse tem uma obra de macumbaria. E eu falei com ele falou, pastor, nós desmanchamos tudo isso aqui. Pode deixar que nós vamos desmanchar tudo. Deus falou, eu mostro qual é o piso. E eu comecei a andar e falei com Deus, Deus, por favor, vai fazer eu passar vergonha aqui, não. Vou dali, quando cheguei perto de uma das portas, Deus falou, o piso é aquele ali. E ele trouxe lá um martelo e uma chave de fenda e bateu. Quando tirou, tinha um maço de cabelo cheio de agulha, com fitas vermelhas, pretas e de outras cores. E ele tampa isso aqui. Agora Deus mandou avisar para você, que Ele vai dar um sinal para você amanhã cedo. Quando você chegar aqui, estará em frente à sua loja um homem de cócora e ele vai comprar uma peça sua. Essa peça é bem baratinha, mas é a prova de que o cano ficou desentupido. E agora a coisa vai funcionar. E ele disse, você tem uma chácara? Tenho. Você mudou a porteira da chácara daqui onde ia a estrada, batia dentro da porteira, você mudou aquela porteira para lá para cima? Sim. Porque naquela porteira mataram um homem. E o diabo quer acabar com a sua chácara, com a sua loja e com o seu casamento. Diz, meu casamento está balançado mesmo por causa das situações todas. Eu disse, mas hoje Deus operou. Eu vim embora. E ele me contou depois, pastor, eu não via a hora passar para chegar de manhã e ver um homem de cócoras em frente à minha loja. E ele disse que quando chegou na esquina que virou, o homem estava lá. E disse, estou esperando o senhor aqui. Eu quero essa peça. E dali a Deus operou. Na enfermidade, nas doenças, nos relacionamentos, Deus está interessado em você. Essa é a noite que você vai sair daqui abençoadíssimo. Eu tenho procurado me dedicar ao Senhor de tal maneira, Senhor, que ao pôr as mãos eles sejam curados, que ao falar aconteça.
E uma mulher chega para mim e diz: pastor, minha filha foi embora e diz que não volta mais. E Deus falou: fala para ela que esta noite, às 3 horas da madrugada, ela não tranque a porta, não deixa uma cadeira encostada na porta, que às 3 horas da madrugada a porta vai se abrir e ela vai chegar. Pastor, ela já mandou recados que ela não volta. Vai para casa, tenha confiança que vai acontecer. E às 3 horas, não 3h15 nem 15 para as 3, às 3 horas a porta abriu e a menina voltou. Quantos creem nisso? Eu já te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Diga: eu recebo. Aleluia. Eu queria cantar bastante, mas o pastor falou tanto que eu tenho que falar pouco. Eu tenho 3 empresários aqui nessa cidade. Esse que é pastor querido, Coca, a gente fala direto. É uma bênção ele, a princesa dele e os príncipes, né? E eu dou graças a Deus por essa igreja. Há mais de 15 dias que eu estou orando por essa igreja e por esses 2 trabalhos de hoje de manhã e de agora. Quem não esteve aqui de manhã? Levanta a mão. Onde você estava? Estava em algum lugar, não é? Eu tenho mais um empresário que é o Raniel. Bênção pura, sem mistura. E tem um empresário que está aqui hoje, o Márcio. Márcio é uma bênção na minha vida e a sua família também. E amanhã já está tudo combinado com uns peixes lá no Rio Dourados. Nós vamos lá faturar. Eu levo o Jader, porque eu não pego, ele pega, né? Mas o pastor ali pegou a maior quantidade. Tudo peixe desse tamanho. Só lambari que nós pegamos, né? Para de prosa e vamos cantar. Aleluia! Quando eu cheguei e saí de casa, lá da casa do Raniel, eu senti que a gripe começou a querer me rodear. Eu não pego gripe, mas ela me pega. Então eu expulso em nome de Jesus. Eu estava ali bebendo água e falando: Senhor, eu preciso trabalhar essa noite neste lugar. E Deus me deu a graça. Quero cantar milhões e milhões de vezes com meus amigos e com meus irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Louvarei a Deus aqui na terra de todo meu coração, de coração, coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração a coração. E sou feliz porque eu encontrei. Milagres acontecem em minha vida, por isso que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, louvarei a Deus aqui na terra de todo meu coração.
coração, de coração, a coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração a coração. E sou feliz porque eu encontrei. Quero cantar milhões e milhões de vezes com mis amigos e com mis irmãos, assim como os ángeles cantam em la gloria. Alabaré a Dios aquí na tierra de todo meu coração, de coração a coração, porque o Senhor cambiou toda a minha vida, de coração a coração. Estou feliz porque eu encontrei. Milagros acontecem em minha vida, por isso que não paro de cantar. Assim como os ángeles cantam em la gloria, alabaré a Deus aqui na terra de todo meu coração, de coração a coração, porque o Senhor cambiou toda minha vida, de coração a coração. E sou feliz porque eu encontrei. Aleluia! Podeis assentar, queridos. Vamos lá em Fá sustenido menor. Essa banda é boa, hein? No crepúsculo? Não. É lá, não é? No crepúsculo? Norará. Glória a Deus. No crepúsculo, sombras vêm à terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete alvorada, e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus transforma as sombras. Firme é seu amor em cuidar de mim. Sombras, Deus transforma as sombras. Não te deixará lutar em dor a sós. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio da escurecer,
Eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Sombras, Deus transforma em sombras. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus transforma em sombras. Não te deixará lutar em dor, ó sós. Se as sombras cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver, eis que então encontro meu refúgio das tormentas deste meu viver. Sombras, Deus transforma as sombras. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus transforma as sombras. Não te deixará lutar em dor, oh, sós. Deus transforma a sombra. Fala para esse abençoado que está perto de você, que bom que você veio. Deus vai dar a bênção para você. Glória a Deus. Vamos cantar. Só mais um, tá bom? Chora Israel. Mi menor, né? Quando em cativeiro te levaram de Sião e teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do
inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Aleluia. Clama, clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluia. Glória a Deus. Nós morávamos em Cianorte. Perdemos um filho recém-nascido. E no outro ano, minha esposa estava grávida outra vez. E uma criança nasceu com cianose. 4 médicos estavam tomando conta dela. E ela teve 7 mortes clínicas. Os médicos que estão aqui sabem disso. E na última vez, os médicos me chamaram e disseram: pastor, nós fizemos o que fosse possível, mas não tem jeito. E eu fui pegar a minha esposa lá no quarto, trazendo-a numa maca, para que ela pudesse se despedir da criança. Mas no meu coração disse: ela vai viver. De repente, eles desligaram os aparelhos e ela negrou-se. Eu disse: doutores, posso pedir uma coisa? Ligue todos os aparelhos outra vez. Meu pai e meu sogro estavam presentes. E me chamaram do lado e disse: Newton, não peça uma coisa que Deus não quer dar. Eu disse: Ele quer dar, Ele vai dar. E eles ligaram, e nós ficamos esperando, e de repente no seu lábio inferior brotou um cor-de-rosa, e ela foi voltando. O único aparelho da cidade quebrou. E eu fiquei com a mão dentro do aparelho. A minha mão era o termômetro. E eu ligava e desligava. Durante 5 dias, praticamente não comi nada. Dia e noite ali. Ela tinha nascido com 1,4 kg. E ela começou a melhorar. E nós a levamos para casa. E durante 37 dias, depois de 37 dias, ela tinha 1,3 kg. A primeira comida que ela comeu foi uma gota de leite dentro de um caninho que eu assoprei dentro dela. Ela se chama Vanessa. O médico falou: ela vai perder
à vista por causa da quantidade de oxigênio. Um detalhe: no momento faltou oxigênio no hospital. E havia um encontro de avivamento em Cianorte. Grandes avivamentos que tivemos em Cianorte. E fui lá e perguntei em público se alguém sabia de alguma oficina mecânica. E alguém se levantou e disse: vamos correr lá, pastor. O dono da mecânica não está aí, mas nós arrombamos a porta de trás e nós pegamos o oxigênio. Chegamos lá, pegamos aquele aparelho e levamos para salvar a vida da esposa e da criança. Vanessa hoje é pastora. Prega melhor que eu. Está pregando. Pastor, traga a Vanessa aqui para fazer um trabalho com a igreja, principalmente com as senhoras. Deus é Deus de milagre. E o meu tema nessa noite: a igreja que ora vê milagres. Robert Grant, um historiador bíblico, comentando sobre o livro de Marcos, ele disse que é difícil achar um grão que não seja de milagre nos evangelhos. Marcos tem 661 versículos. E dos 661 versículos, 209 falam sobre milagres. Jesus não só pregou a chegada do reino de Deus, como também demonstrou através de seu ministério de cura, de expulsão de demônios, de ressurreição de mortos e de outros milagres. E eu disse: eu creio, porque a Vanessa ressuscitou. Aleluia. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas enquanto eles não o expulsavam, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidade entre o povo. Mateus 4, 23. Até os judeus mais hostis, que eram contra Jesus, reconheciam que Jesus operava sinais, milagres e maravilhas. Isso nós não podemos negar, diziam eles. Jesus deu aos apóstolos, aos discípulos, autoridade para realizar operações de milagres como sinal, demonstração de que o reino de Deus estava próximo. E à medida que eles iam seguindo, eles iam vendo, porque Jesus não apenas falava, mas fazia, ensinava com exemplos das curas, das ressurreições, das purificações de leprosos, quando ele expelia demônios. Mas Jesus deu uma palavra muito séria para os dias de hoje: de graça recebei e de graça dai. Se eu for orar numa casa e alguém quiser me dar uma oferta, eu não aceito. Se eu estou ali para orar por um enfermo, então se for lá na igreja, entrega lá, alguém pode fazer isso. Mas para que eu não caia na tentação de ser milionário, possuir fazendas, aviões, tudo isso à custa da palavra que Jesus disse: é de graça que recebestes, de graça fazei, de graça dai. E ele disse para os 70, vocês vão, onde der comida vocês comam, onde aceitarem vocês sejam aceitos, e quando entrarem numa cidade, curai os enfermos que nela houver. Anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Lucas 10, 8 e 9.
No final do ministério de Jesus, Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E depois, seguido dos versículos, ele diz: em meu nome. 3 coisas que você precisa estar dentro dos seus documentos: o sangue de Jesus, a palavra de Jesus e o nome de Jesus. Eu estava pregando em Assis, numa tenda, e alguém jogou uma pedra e bateu na cabeça, na cara do presbítero, e machucou muito, cortou muito assim. Eu larguei de pregar e saí correndo atrás do cara. E corre ali, corre aqui, entra no quintal, sai lá e corre lá. De repente, cheguei no lugar, a turma dele estava ali, uns 8. Não. Fiquei ali. E eles vinham do meu lado assim. E eu falei: é agora. Fiz que nem moleque. Passa para o lado de cá. Vocês passaram para o lado de cá, vocês ficam cegos. E teve um mais à força. Eu! Não passou. Ninguém passou. E tinha um crente ali afastado, disse: não passa não. Não passa não. Porque se passa. E outra coisa, se passassem, ia ficar cego mesmo. Porque o Deus que eu estou trabalhando com Ele há 50 e tantos anos, Ele não brinca em serviço não. Aleluia! Aleluia! Quando examinamos os momentos críticos da história da igreja, nós vamos encontrar a presença de sinais extraordinários. Jesus não tinha alto-falante, não tinha rádio, não tinha televisão, tinha nada. A única coisa que ele tinha para aumentar um pouco a sua voz, sabe o que era? Ele estava na praia com muita gente. A água é o melhor condutor de voz que existe. Eu tinha uma casa beirando o Paranazão, 2 quilômetros de água. Eu ouvia perfeitamente 2 mulheres conversando, lavando roupa do outro lado lá. A voz vem pela água. E Jesus então falava com Pedro: Pedro, afasta um pouco a sua barca. E Pedro afastava a barca, e o povo estava lá, e agora Jesus falava daqui, e o povo escutava, porque a voz ia pelas águas. Glória ao Senhor. Então, Jesus fazia esses milagres para quê? Para trazer o povo. Porque os sinais não são para nós. Eu não preciso de uma cura para crer em Deus. Eu creio em Deus. Se Ele fizer, eu creio. Se Ele não fizer, eu creio do mesmo jeito. Mas os sinais, pastor, é para os de fora. É para os de fora. E eles vêm, aí Jesus aproveita e prega a palavra e eles se convertem. Os discípulos fazem milagres, eles vêm e acontece. Então, Filipe, que é um diácono, ele não é um apóstolo. Lá em Jerusalém tem a perseguição. Ele vai para Samaria, começa a pregar, e começa a orar, e começa a gente ser curados, leprosos sejam limpos, endemoniados sejam libertados, e as multidões vinham. Atos capítulo 8, versículo 6, que não precisa vir agora. A Bíblia diz assim: as multidões vinham onde estava Filipe para ver e ouvir. As pessoas vêm à nossa igreja, eles querem ouvir a palavra, mas eles querem também ver o que está acontecendo. E eu tenho falado na nossa igreja segunda, quarta e domingo. Quem recebeu uma bênção, conta para a igreja. Porque os milagres acontecem, mas a igreja não fica sabendo. Aquele não tinha carro, hoje tem. Aquele não tinha uma casa, hoje tem. Aquele não tinha uma esposa, hoje tem.
E a igreja precisa ver isso, e as pessoas que vão chegando vão vendo, e Deus vai operando poderosamente assim. Aleluia. Dizer que hoje não tem operação de milagres é distorcer o testemunho da palavra de Deus, é não crer na palavra de Deus. Jesus disse que os crentes fariam mais obras que Ele mesmo. Mais obras do que Jesus? Sim, mais obras do que Jesus. Pedro pregou e 3.000 almas se converteram num dia só. Jesus nunca fez isso. Nós não podemos fazer a redenção que Jesus fez, porque Ele é o único, e em nenhum outro nome é dado sermos salvos, a não ser no nome de Jesus. Então, sabe, eu usei naquele dia com aqueles moleques, em nome de Jesus. Passa para cá. Tenha isso na sua carteira. O nome de Jesus, o sangue de Jesus e a palavra de Jesus. E não tem demônio que aguenta. Aleluia. O pastor pregou em nossa igreja, então ele falava assim: vocês estão comigo? Eu vou usar a palavra dele agora. Parafraseando, vocês estão comigo? Estão entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Elias fazia milagres, fez 7 milagres. E na hora de ir embora, Eliseu, que não descolava dele, disse: rapaz, eu vou lá no Jordão, também vou. Eu vou lá, então, também vou. Vou em Betel, também vou. Me larga. Então, pede o que queres, que eu vou dar para você. Eu quero o dobro da tua unção. O dobro. Ele fez 7 milagres. O dobro seria quanto? 14. Ele fez 13. E morreu. O sepultaram. De repente vem alguém lá, correndo, com um morto. E de repente uma pequena revolução lá, jogaram o morto na cova de Eliseu. E o morto ressuscitou. Eliseu faz milagre até depois de morto. Para completar os 14 milagres. Aleluia! Aleluia! Paulo esclarece que os milagres, os carismáticos milagres, como sinais para os de fora. A minha Bíblia e a sua registram 35 milagres que Jesus fez nos 4 evangelhos. Só 35 milagres. Jesus chegava numa vila e curava todo mundo. Mas só 35 que foram registrados aqui. E quem falou isso? João, capítulo 20, 31 e 32. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres e sinais que não estão escritos neste livro. Mas esses 35 foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida eterna. Jesus não tem prazo de validade. Ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. Ele começa os 35 milagres numa festa de casamento. Casamento que dura 7 dias. Falta vinho. É um desastre. É um problema sério. Por que Jesus foi fazer um milagre logo para aumentar vinho numa festa de casamento? Primeiro milagre. Por que não curou um cego? Por que não ressuscitou um morto? E Jesus me respondeu: a minha prioridade é a família. Eu comecei com a família. Uma família que estava com muito problema. E em cada milagre de Jesus,
Ele conta com você na ajuda do milagre. E ali são 6 talhas. Cada uma tem de 58 a 110 litros, cabe. 6 talhas. Enchei as talhas. Se fosse até a metade ficaria com vinho. Mas é para encher todas as talhas. Se enche a talha, eu faço o milagre. Se tira a pedra, eu tiro Lázaro de lá. Se você vem com 5 pães e 2 peixinhos, eu multiplico. A sua parte é interessantíssimo no milagre que Jesus quer fazer na sua vida essa noite. Pastor, eu estou sem emprego. Ore, mas não fica dormindo até meio-dia, não. Ore e levante cedo. E vá atrás. E Deus vai operar. E Ele vai abrir porta. Porque a porta que eu abro, ninguém fecha. Aleluia! Aleluia! Deus fez milagres, faz milagres hoje e vai continuar fazendo milagre. Não vou contar essa noite. Mas eu fui curado 2 vezes de câncer. Uma vez no rim. Os médicos que estão aqui sabem, o rim é o pior lugar que uma pessoa pode ter câncer. E no pescoço, que já estava ofendendo a minha voz. Eu falei, Deus, a minha língua é a minha enxada. Como é que eu vou tratar minha família? Eu não sei fazer nada, não sei cantar e pregar. E Deus me curou dos 2 cânceres. Ele é maravilhoso, Ele faz isso. O maior milagre que Deus fez e faz é o milagre da sua conversão. Você se converteu. Você tinha muitos sérios problemas. Você estava no lamaçal do pecado. Eu estava dentro de um ônibus e 3 bêbados começaram a conversar. Um bêbado incomoda muita gente, mas 3 bêbados. E os 3 bêbados estavam conversando a respeito do 4º bêbado. Você vê, rapaz, o Zé foi lá para os crentes, virou crente, rapaz. Aí o outro falou, deixa o Zé para lá, rapaz. Ele vivia todo mijado, agora está todo bonitinho. Ele vivia com a garrafa de pinga, agora vive com aquela rapadura debaixo do braço lá. Com a Bíblia debaixo do braço. Deixa o Zé. Aí um outro falou assim, sabe o que aconteceu com o Zé? É má companhia. Começou a andar com um crente aí, ó vê o que deu? Aleluia. Deus faz milagre na nossa alma. Nós não podemos dormir. Nós estamos com preocupação. O Brasil está passando numa fase crítica. Nós não sabemos o que está passando no coração de Brasília. Quando eu vejo um cara na minha televisão, careca, não vou falar o nome dele, senão ele manda me prender. Lá, aí eu expulso, Jesus expulsa os demônios desse cara aí, em nome de Jesus. Mas eu falo para ele, a sua chapa está esquentando, rapaz. Calma. Deus está no controle de toda a situação. E por isso a igreja tem que ficar calma e orar, que é o tema dessa noite. O versículo-chave da nossa meditação dessa noite é Atos 12, 5, que está escrito assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja orava incessantemente por ele. Sabe qual é o país que mais se ora? Coreia. E sabe qual é o segundo país? Quem falou isso foi o diabo numa reunião. Na Europa tem uma igreja do diabo com 7 andares, e lá no 7º andar o diabo se manifesta. E uma pessoa escreveu, quais são os países que você tem mais medo? Ele diz, em primeiro lugar, Coreia. Por quê? Porque eles oram. A Coreia, o coreano ora por tudo.
Ele já tem os olhinhos fechadinhos, já está no jeito de orar. Você não ora quando você pega um cafezinho, um pingado, para tomar um pingado, você não ora. Para chupar uma laranja, você não ora. Para chupar uma manga, você não ora. Mas ele ora. Quando ele pega um copo com um cafezinho, ele fala, Kami-samida, Kami-samida, muito obrigado. A igreja precisa aprender. Quando eu saio de casa, eu ponho a mão em cima do volante, Deus, opera nessa minha ida. Porque quando você vai fazer uma viagem, as malas estão ali, você ora, fala em língua, é 200 quilômetros, 500 quilômetros, é 1000 quilômetros, você ora. Mas para ir no banco não precisa orar, aí você se lasca. Para ir até a sua loja não precisa orar. Para ir no mercado você não precisa orar. E senhoras, quando você for no mercado, ora. Segundo lugar, escreva o que você vai comprar. Terceiro lugar, coma em casa. Se você chegar com um negócio vazio, você vai comprar muito mais. Ora, porque a igreja que ora, acontece milagres. Esse é o nosso tema esta noite. Quando eu bebo água, estou num terço da mensagem. Amém? Obrigado pelo amém. Há muitas lições que nós podemos aprender essa noite no valor, no poder da oração, nesse episódio da prisão e da libertação de Pedro. Primeira lição: a mensagem do Evangelho sempre incomodou os religiosos e as autoridades nos tempos da igreja primitiva e hoje também. Nós sempre seremos perseguidos e odiados por causa da nossa fé, às vezes até os nossos parentes. Eu pregava para o meu vovô e para minha vovó em Paranavaí, e um dia eu e mamãe lá falando com eles no Evangelho, na segunda-feira amanheceu um deles doente. Isso é culpa de Newton, que veio trazer esse Evangelho para ele aí. Os próprios parentes nossos podem nos perseguir quando nós entregamos o nosso coração a Jesus. No primeiro e segundo século da era cristã, a igreja foi perseguida. Muitos servos de Deus foram sacrificados por amor à causa do Evangelho. O primeiro mártir do cristianismo foi um diácono chamado Estevão. Morreu apedrejado, mas de joelhos, cheio do Espírito Santo. Ele olhou e viu a glória de Deus. Ele olhou e viu Jesus sentado à direita de Deus. Mais tarde, Tiago, Pedro, Paulo e todos os outros foram também sacrificados. João foi o último, lá nos 95 anos já. Ele era o menino no colégio apostólico. Ele era o caçula do colégio apostólico, que se inclinava em cima do peito de Jesus para dormir. Mas agora velhinho, os outros já foram, os outros já morreram. Agora ele é jogado na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica terrível. E ele está lá, mas num domingo, porque depois da ressurreição, não tem mais sábado para nós, não tem mais sábado para a igreja. Sempre é no primeiro dia da semana, eles estão se reunindo na beira da praia, eles foram expulsos das sinagogas, eles foram expulsos do templo de Jerusalém. Agora é domingo, e naquele domingo, Deus deu a revelação do Apocalipse para João. A revelação veio ali e ele escreveu quando estava na sua igreja, pastoreando. Voltemos ao assunto de hoje. A igreja de Antioquia está crescendo muito. A notícia chega em Jerusalém. Um discípulo chamado Barnabé corre lá em Antioquia para ver o que está acontecendo. Chegou lá, ficou tão entusiasmado, tantos milagres, tantas conversões. Ele diz: vou procurar Paulo.
foi lá em Tarso. Paulo do céu, você não sabe o que está acontecendo em Antioquia. Deus está operando tremendamente em Antioquia. Paulo vem com ele e ficam ali os dois pregando 1 ano. E foi em Antioquia que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, parecidos com Cristo. Eles eram tão parecidos com Cristo. Barbas longas, cabelo comprido. A vestimenta era a mesma. Pastor Nilton, como você prova isso? Provo pela Bíblia. Porque o Judas falou para os seus algozes: olha, não vai pegar o homem errado, hein? Aquele que eu beijar é Jesus. Era tudo igual, parecia um caminhão de japonês. Eles eram parecidos com Cristo, parecidos em tudo, até no modo de vestir, no modo de falar. Eles eram praticamente do norte de Israel. Eles eram da Galileia. Os galileus falavam diferente, como os nossos nordestinos daqui do Brasil. O nordestino pode ficar 100 anos aqui embaixo, que ele não deixa de falar oxê. Ele fala a linguagem dele. 2 camaradas ficaram 20 anos em Nova York, e quando voltaram no avião, ó Zé, será que quando chegar em Pernambuco, será que eles vão conhecer o nosso sotaque americano? Foi isso que aquela mulher falou: Pedro, a sua fala te condena, Pedro. Pedro está falando arrastado. Ele é do norte, ele é da Galileia. Sou não, é mesmo você. Sabe por quê? Porque quando você é parecido com Cristo, você fala aquilo que Jesus quer que você fala. Você não fala besteira, você não fala imoralidade, você não conta piadas indecentes. Você se comporta como crente, você se comporta como crente, você se comporta como crente. Pela primeira vez foram chamados cristãos. Coisa boa, né? Ser cristão. Protestante veio depois com a reforma, que não tem nada a ver, porque eles protestavam. Mas eu, em vez de protestante, eu sou cristão. Né, Paulo? Aleluia. Estou vendo você, Paulo, lá no meio. Aleluia. Glória a Deus. Mas enquanto isso que a igreja estava crescendo, isso perturbou as autoridades de Herodes Antipas, chamado Herodes o Grande. Ele mandou matar no fio da espada a Tiago. Isso agradou os judeus. Os judeus ficaram prazerosos. Mata mais, mata mais. E essa igreja perseguida, quando o diabo não consegue acabar com a igreja, ele ataca a liderança. Matando Tiago, Herodes agradou, repito, os judeus. Até hoje, a mídia, principalmente essa mídia maior, corrupta, terrível, quando acontece qualquer coisa com um cristão, eles têm o prazer de falar cedo, à tarde, à noite, de madrugada, e sempre, porque eles têm prazer em denegrir a igreja, de denegrir os crentes. Falo mais uma vez, você está comigo? Aleluia! Então, Herodes continua a perseguição. Resolve matar Pedro também. Esse homem é perigoso. Já tinha prendido alguns para maltratar. Mandou prender Pedro. Colocar Pedro no cárcere interior, vigiado por 16 soldados. 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Acorrentado ali, lá no fundo da penitenciária deles. Não há como Pedro escapar. Como era feriado, Herodes tensionava matá-lo no outro dia,
Mas como era feriado, ele deixou para depois. Então depois vamos matar Pedro também. Repito, o mundo nunca vai nos amar. Nós podemos amar o mundo, mas o mundo não vai nos amar. Nós somos alvos de perseguição. Grupos de deputados estão fazendo leis terríveis para amordaçar a igreja, para maltratar a igreja. Os demônios mudaram a sua sede para Brasília. Mas a igreja ora. A igreja ora. Porque as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você bata palma para o Senhor Jesus agora, nesse instante. As portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. A forma que temos para vencer é através da oração incessante. Enquanto Pedro está preso, a igreja ora incessantemente por ele. E a Bíblia diz que Pedro, lá no meio de 2 soldados acorrentados, começa a dormir. E não tomou Lexotan, não. Ele estava dormindo ali, o sono do justo. Eu gosto dessa palavra, que ele estava guardado. Ele estava guardado mesmo. Dormindo ali. Quando Jesus falou com os discípulos, vamos passar para o outro lado do mar da Galileia, logo que entrou no barco, pegou um travesseiro e começou a dormir. E todo mundo remando e Jesus dormindo. Qual que você prefere? Jesus dormindo no seu barco ou o diabo acordado remando? Jesus no seu barco. Sabe por que ele estava dormindo? Porque o pai dele estava acordado. O pai dele estava olhando tudo. Tudo está no controle. Ele sabe o nome de todas as estrelas. Ele conhece todas as galáxias. Ele conhece tudo. Ele sabe. Tudo está nas mãos dele como um punhado de bichinhos assim. E repito aqui, se eu não falar isso, minha mensagem não é completa para mim. Brasília está na concha das mãos de Jesus. Por isso a igreja, o que nós temos que fazer, não precisa lamentar, não precisa xingar, não precisa fazer nada. É orar. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Aleluia, aleluia. Então, eu me deito e logo pego no sono. Acordo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Quando você está de bem com Deus, você está de bem com a vida, e você deita e dorme tranquilo. Enquanto a igreja ora, Pedro descansa em Deus. Para libertar Pedro, Deus coloca a igreja de joelhos. Deus usa os fins, mas também usa os meios. Aleluia! Ao invés da igreja lamentar a prisão de Pedro, a igreja ora. E quando a igreja ora, acontece. Milagres acontecem em minha vida, como cantei. Partindo para os finalmente. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Isso está no Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem. Vem um anjo diretamente do exército de Deus. Vai lá resolver o problema de Pedro. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o soldado dormindo, o soldado roncando. E o anjo ilumina a prisão. Os anjos são mensageiros de Deus. Lucas 22, 43. O salmista conta: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, porque o anjo do Senhor
acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Aleluia! Deus ilumina e toca em Pedro. Com a chegada do anjo, a prisão virou um dia, mas os soldados dormindo. Por quê? O mesmo sol que amolece a manteiga, endurece o barro. O mesmo Deus que faz isso. Quando eu fiz a minha viagem para os países comunistas, Deus tapava os olhos dos guardas para que a gente pudesse entrar nos países comunistas. O mesmo Deus. E eu orava a Deus. Quando eu estive pregando na Suíça, 20 dias. Preguei na Suíça 3 dias, vim para a Itália, preguei 3 dias, voltei para a Suíça, preguei mais 3 dias, fui para a Albânia, preguei mais 3 dias, voltei para a Itália, preguei mais 5 dias e vim embora, abençoado. Mas eu havia comprado muitas bugigangas, nada que pudesse dizer que era um contrabando. Mas eu tinha só 33 quilos de bagagem, a minha estava com 70 quilos. Eu disse, meu Deus, Deus, Senhor que abre os olhos do cego, fecha os olhos do outro. E a hora que eu ia passando, o homem estava muito nervoso com uma pessoa lá, e eu falei, se eu cair na mão daquele policial ali, eu estou perdido. Mas Deus me deu graça, e eu passei porque eu não estava fazendo contrabando, eu estava abençoado e estava em oração. Melhor coisa do mundo é para orar. Prisão é um lugar terrível, escuro, frio. A luz era só para Pedro achar o caminho para ir embora. Salmo 18, 28. Deus transforma em luz as minhas trevas. O anjo tocou em Pedro. Vem tocar em mim, Senhor, é o hino que nós cantamos. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Algemado, estou aqui algemado, Senhor. Oh, quão triste eu estou aqui, Senhor. Mas nós cantamos, algemado por o peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Levanta sua mão e cante comigo. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deixa Deus tocar em sua vida essa noite. Permita que Deus toque no seu coração. Quando Ele toca, tira o medo. Quando Ele toca, tira o vício. Eu fui batizar algumas pessoas e um presbítero falou para mim, pastor, aquele lá você não batiza não, que ele ainda fuma. Eu disse, fumava. Deixa ele vir. Quando estava ali na água, eu segredei no ouvido dele. O irmão fumava, mas não vai fumar mais, sabe por quê? Porque a água apaga o cigarro. Nunca mais fumou. Cheio de Deus. Por que eu vou rejeitar? Aí, pastoreando Assis, veio uma mulher falar comigo, pastor, eu quero cantar à noite agora. A senhora não podia cantar na quarta-feira? Não, quero cantar nesse culto. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Aquela mulher era uma mulher prostituta de rua.
E ela disse que se converteu. E logo depois está na igreja e quer cantar. Eu dei uma escorregadinha assim e falei, e daí, Senhor, o que eu faço? Deus falou, se a igreja fosse minha, eu deixava. Essa irmã, vem cantar. Ela começou a cantar e eu comecei a chorar. Ela começou a cantar, não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Como Deus transforma. Aquele foi o culto abençoadíssimo, muito melhor que a minha mensagem. Foi a mensagem que aquela mulher, resgatada pelo poder de Deus, ela foi me abençoando com aquela canção. Deixa Jesus tocar para você ser liberto. Deixa Jesus tocar para você ser curado nessa noite. Eu nunca poderia aconselhar uma pessoa a fazer o que um irmão fez. Ele morava num sítio, num lugar muito longe. E a esposa passou mal, de coração. Estava ali, morre e não morre. Falei, o que eu vou fazer? Ele lembrou que tinha um disco meu. Ele pegou o disco e pôs em cima do peito da mulher. E disse, oh Deus, o Deus desse homem aqui, cura minha esposa agora. E a mulher foi curada. Eu falei, não conta para ninguém não, senão precisa fazer 1 milhão de discos. Deixa Deus tocar na sua vida, porque Ele faz milagre. Tocou em Pedro e disse, levanta Pedro, eu não quero ninguém caído. Deus quer-nos em pé. Levanta depressa. Aleluia. O salmista diz o seguinte no Salmo 37, 23, 24. O Senhor firma os passos do homem bom, o seu caminhar, ele se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão e o levanta. Se esta noite tem alguém aqui que tem estado frio na fé, afastado de Deus, essa é a noite sua de deixar Deus tocar e de permitir que Deus pegue pela sua mão e te levante, levante. Aleluia! Deus tem todo o poder para nos libertar. As algemas de Pedro caíram. Pedro estava livre agora das correntes, mas ainda estava preso lá atrás. Agora ainda tem que atravessar as portas. E quando chega lá na última porta, a porta abriu automaticamente. Já tinha porta automática naquele tempo. Lá nos planos de Deus, no depósito de Deus. Abra-te! E a porta abriu automaticamente, e os dois saíram, e Pedro pensando, eu estou numa visão, isso aqui é um sonho, não é possível. Mas de repente o anjo sumiu. E ele falou, agora sei que o anjo do Senhor esteve comigo para me libertar. Eu pergunto, por que o anjo não foi com Pedro na casa onde estavam orando? Porque Pedro saiu dali e foi correndo para a casa onde estava orando. Porque a missão do anjo tinha terminado. Agora, Pedro, é daqui para frente você. E Pedro foi lá e foi reconhecido pelo milagre. A igreja ficou tão entusiasmada que quase nem acreditava no tamanho do milagre que tinha acontecido. E presta atenção uma coisa que eu termino essa mensagem dizendo o seguinte. Sabe uma coisa que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro, naquele momento que estava ali, saiu para outro lugar. E dali para frente, os outros tantos capítulos do livro de Atos não fala mais em Pedro. Pedro sai do cenário. E agora entra Paulo. Paulo vai tomar conta dos últimos capítulos dali para frente. Do capítulo 12 para frente. Todos os capítulos agora é Paulo que está tomando conta. Pedro já fez a sua parte. Deus já operou através dele. Deus já operou nele. E agora
é a hora da introdução do apóstolo São Paulo. Foi uma revelação muito linda que Deus me deu esses dias. Agora é a hora de Paulo. Queridos, eu quero que vocês fiquem em pé nesse instante. Se a nossa banda puder chegar até aqui, agora. Duas coisas que você sempre deve lembrar. Quando possível, chegue na hora do culto. E a hora que o pastor falar a paz do Senhor, diga a paz do Senhor. Se você não disser, a paz volta para ele. Ele fica com duas e você fica chupando o dedo. E a última coisa que se faz na igreja é a bênção apostólica. Sabe o que é isso? O pastor está abençoando você até o próximo culto. Seja aqui ou em outra igreja, mas o pastor está dando a bênção apostólica para você. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Eu acho que em Mi maior. Baterista, Mi maior. Oh, graça eterna, doce paz, que veio me libertar. Perdido era eu, mas a graça me achou. Antes cego, agora posso ver. Quando formos para o céu, morada de Deus, num lugar muito além do sol, não nos resta tempo então para cantarmos a canção que vem da cruz. E foi graça sim que me livrou do mal que havia em mim. Fui tão feliz no dia em que tua graça eu conheci. Ó graça eterna, ó graça eterna de Jesus, me alcançou enfim. Por isso eu louvo ao meu Senhor. Na cruz morreu por mim, por isso eu canto assim. Queria que você me ajudasse com paciência, que eu preciso fazer alguns apelos. O primeiro apelo que eu quero fazer é se alguém tem uma coisa que para ele é impossível. Seja uma enfermidade, seja um negócio, eu não consigo pagar, eu não consigo receber. Então, por favor, se você tem um problema que para você ou para a sua família, você acha que isso é impossível, quero que você venha aqui desse lado direito meu aqui e fique aqui, por favor. Pode chegar aqui. Não,
Não tenha vergonha, pode vir todo mundo, a casa do Senhor. Pode chegar bem pertinho, para mais gente. Primeiro, crer. Segundo, confiar. Duas coisas diferentes. Até o diabo crê. Mas crê. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você não está falando com uma imagem. Você está falando com Deus vivo. Crer, confiar e esperar. Cada dia repita a mesma oração que você está fazendo aqui nesse lugar. Senhor, Senhor. Não precisa orar agora, vocês vão orar daqui a pouco. Um homem chamado Jairo vai a Jesus e diz: minha filhinha de 12 anos está à morte. O senhor pode ir lá em casa? Jesus diz: posso. Enquanto estão andando, no meio do caminho, vem uma mulher e interrompe a caminhada de Jesus. Essa mulher tem um fluxo de sangue, uma hemorragia. As irmãs sabem o que é isso. 12 anos. Vem para cá, pastor. 12 anos. E Jesus vira as costas para Jairo e vai atender a mulher, que a mulher só de tocar na orla do vestido de Jesus já ficou curada. Nesse ínterim, chega uma pessoa de lá da casa de Jairo e diz assim: não incomodes o mestre, porque sua filha já morreu. Causa finita est, diz o latim. Primeira lição: ninguém incomoda Jesus. Pode falar 10 vezes com ele, 100 vezes com ele, 1000 vezes com ele. Ninguém incomoda. Então, crer, confiar e esperar. Como diz o pastor, coloque sua mão em cima do seu coração. O coração é a pior peça que a gente tem, né? Dele tem as saídas da vida. Meu Papai Celestial, eu preguei essa noite em Teu nome, que Tu operas quando oramos. Essa igreja se debruçou mais uma vez nessa noite em oração, esperando que Tu ouves, e jás ouviram. Tu jás ouviu. E Tu já te inclinou para nós, ouvindo o nosso clamor. Aqui estão pessoas com problemas, talvez difíceis, talvez impossíveis para eles. Deus tira da boca do peixe a moeda para solucionar o problema. Senhor, multiplica os 5 pães e 2 peixinhos. Transforma, ó Deus, a água em vinho, que ninguém conseguiu fazer isso nunca na vida. Senhor, ressuscita o Lázaro, que está morto dentro dessas pessoas, ó Deus. Quando eles pensam que para mim não tem jeito, Deus dá jeito
para aquilo que não tem jeito, Senhor. Ó Deus, opera agora, que eles saiam daqui confiantes, que trocaram a carga com o Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo que trocou o fardo com vocês. Ele colocou um fardo leve nas costas de vocês e pegou o fardo pesado, que vocês estão arcados, mas Ele pegou sobre Ele e Ele suporta o peso de qualquer problema, de qualquer pecado, de qualquer angústia. Eu creio, Deus. Agora orem comigo, por favor. Pai querido, orem em voz alta comigo. Pai querido, eu ouvi a Tua palavra e vi como Tu libertaste a Pedro pela oração. Era impossível. Herodes estava para matá-lo, mas o Senhor o libertou. Agora vem, Senhor, pegar a minha causa, Senhor. Onde estiver essa causa minha, Senhor, onde estiver essa causa minha, Senhor, ajuda-me, Senhor. Dá-me a libertação desse fardo, Senhor. E eu prometo testemunhar essa bênção diante da igreja, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vocês podem assentar. Se alguém está enfermo aqui, continue aqui. Se alguém está enfermo lá, por favor, venham para frente. Eu quero orar pelos enfermos agora e por pessoas que estão sem emprego, que precisam de um emprego. Então, bem, os outros poderão sentar, esperam sentadinhos aí. Mas agora eu quero que enfermos venham para frente. Nós vamos orar agora. Você está com a enfermidade difícil? Venha que nós vamos orar por você. Ele foi para o hospital agora. Veio aqui uma notícia para a gente orarmos pelo Ravi, do Álvaro. Ele foi para o hospital agora e vai sair, em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, olhe para mim. Depois do culto, querido, não me peça oração. Eu já orei tudo que sabia. Depois do culto eu vou comer e dormir. Por isso aproveite a oportunidade de vir à frente, está sem emprego, ou se Deus tocou em alguma parte da sua vida com essa mensagem, vem à frente também, que eu quero orar com você. Pode vir. Glória a Deus. Se Deus tocou em alguma parte da sua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, se Deus tocou, saia correndo do seu lugar e venha para frente que eu quero orar com vocês agora. Aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Diga comigo, eu creio no milagre. Amém. E vai acontecer. E quando acontecer, fale com a igreja. É pecado a gente receber uma bênção e não contar para a igreja. Então, confia que Deus vai fazer aqui e agora. Põe a sua mãozinha em cima do seu coração. Pai, aqui estão enfermos. E o Ravi lá no hospital. E tu estás aqui e tu estás lá também. E tu estás operando. Quem sabe em algum outro enfermo que alguém nessa noite deixou em casa. Oramos, ó Deus, pelo restabelecimento completo do irmão Ariel. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que tu possas curar completamente, ó Deus, toda a enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio e aceito por fé. Aquele que está sem emprego, ó Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor jornal de emprego, Senhor. E tu vais encaminhar esta pessoa ou estas pessoas para o emprego, Senhor. E Deus, tu tocaste em algumas pessoas aqui diferenciadas, porque o Senhor tocou nas suas vidas, ou de relacionamento, ou de finanças. O que é que acontece, Senhor, com aqueles que crêem, com aqueles que confiam e com aqueles que esperam a libertação, como foi no caso de Pedro? E a igreja se alegra, e a igreja cresce. Herodes morre comido pelos bichos, mas a igreja venceu, a igreja cresceu. E essa igreja aqui, cada dia mais vai crescer, 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 crescer. Porque é uma igreja que ora, é uma igreja que espera, é uma igreja que crê, é uma igreja que confia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode voltar, queridos. Fique em pé todo mundo, que eu quero só fazer a última coisa e entregar para o pastor. Hoje eu fui muito rápido. Outro dia eu vou pregar mais. Minha esposa fala: Newton, nunca prometa que você vai falar pouco, porque você fica como mentiroso lá na frente. Eu não posso ver uma caixa de fósforo que eu subo em cima e prego. É só isso que eu sei fazer um pouquinho: cantar e pregar. Dia 30 agora, termino 83 anos. Querendo ou não, tem que virar folhinha. Aí vou para os 84. Mas vou abençoado. Foi muito bom ter estado com vocês, estado com o pastor Marcos Coca, meu amigo, bênção pura para mim, sua família. E cada vez que eu venho aqui, eu volto melhor. A esposa gosta que eu volte de 3 jeitos melhor. Que eu volte com mais saúde. Meu papai. Jader diz: pai, aquele povo de Dourados come demais. Ontem deram uma comida para nós na casa do Ariel. Meu pai. Entre ontem e hoje eu comi por uma semana. Hoje eu fui lá no Mário. Mário é dessa igreja, né? Meu papai, que comida boa. Quem sabe se alguém pudesse nos levar hoje lá outra vez, Senhor, fala. Fala, Deus. Um peixe ao molho. Mas foi muito bom estar com vocês. A esposa gosta que eu chegue com mais saúde.
que eu chegue mais bonito. Isso não tem problema para mim. Mas que eu chegue mais crente, mais cheio de Deus. É isso que eu quero. O restante é resto. Eu quero ser um servo de Deus cada dia mais cheio do poder. Por isso eu oro toda hora. Só não fecho os olhos no trânsito porque não pode fechar. Mas eu fecho os vidros, eu oro, eu prego, eu mesmo me converto. E é uma bênção tão grande. Glória a Deus.